Boa noite. Nós estamos novamente aqui hoje, louvando ao nosso Deus. O meu nome é Roberto, sou pastor de famílias, né? Estou acompanhado aqui pelo pastor titular da igreja, pastor Israel Belo de Azevedo, a Tamara, ao órgão, nosso irmão aqui na filmagem, os outros lá, porque se eu for falar o nome de todos, né? Aí eu vou me complicar, né, pastor? Porque você sabe que eu tenho uma memória excelente, né? Tem sim, Brandão. Então, eu queria perguntar a vocês, todo mundo aqui está com uma expectativa muito grande, temos orado esses dias todos. Ontem tivemos aqui na nossa igreja uma programação voltada para a oração, para a família, para a pátria, e a gente está numa expectativa muito grande aí, para hoje, né? E a gente deve continuar orando, pedindo a Deus para que continue dando tranquilidade. Não vimos nada na televisão que pudesse ser chamado de muito grave, por exemplo, brigas, né? Graças a Deus, as coisas estão caminhando, parece-me que pacificamente, e Deus é quem está no controle de toda a situação. Eu gostaria de perguntar se há entre nós, é Priscila, né, pastor? Priscila, né? É a primeira vez, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Há mais alguém nos visitando pela primeira vez? Gostaria que se colocasse de pé. Não? Então, por favor, vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo ao nosso Deus para que conduza mais um culto para a honra e glória do nome dEle. Muito obrigado a Deus pelos irmãos aqui presentes. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa mais uma vez, e te pedimos, ó Deus, para que Tu recebas, ó Pai, este culto como um perfume agradável ao Senhor. Que Tu possas, ó Deus, guardar aqueles que estão vindo ainda para este culto e para o culto de mais tarde. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua paz, pela Tua proteção. Ajuda-nos, ó Deus, para que tudo aquilo que aqui for dito, for falado, for pregado, venha direto do Teu trono, ó Pai, para os nossos corações. Abençoe, ó Pai, então, tudo que aqui for feito, para a honra e glória do Teu santo nome, nós te oramos. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nesta segunda-feira, o Celebrando a Recuperação contará com a participação da doutora Irene Cunha. O encontro começa às 19 horas no Salão Allen e a partir das 19h30 no Santuário. Venha participar! Quando o Messias vier, Roma não será nada! Até lá. O Nazareno disse que ele ressuscitaria em 3 dias. Haverá paz e ordem se for verdade. Não haverá outros deuses. Bate-o. A tumba está lacrada. Guarde-a com a vida. Pilatos mandou chamar. O corpo desapareceu. A tumba está vazia. Esses discípulos, onde esconderam o corpo? O que assusta você? Estar errado. Apostar a eternidade nisso. Ressurreição. Só aqui nas Terças Inspiradas. Sempre às 19h30. Começou hoje uma nova classe de discipulado baseado no livro Eclésia, a Igreja como ela pode ser, de autoria do pastor Israel Belo de Azevedo. A classe começa às 8 horas no gabinete pastoral. Os interessados procurem o pastor José Maurício. O projeto cultural Alma Tijucana da Igreja Batista Itacuruçá e o Conservatório Brasileiro de Música apresentam Cine in Concert com o coro Wesley Banos no dia 20 de outubro às 19 horas em nossa igreja, sob a regência do irmão Carlos Sarria. Nosso retiro será na linda cidade de Nova Friburgo, a Suíça brasileira. Serão dias edificantes para refletir sobre a nossa vida espiritual através das mensagens do nosso pastor Israel Belo. Faça logo a sua inscrição, vagas limitadas.
Dia 24 de novembro, às 15 horas, acontecerá em nossa igreja a Estação das Artes, promovido pelo Ministério Pedras Vivas. Serão realizadas apresentações literárias como poesia, conto e prosa, apresentações musicais e exposições fotográficas e de pinturas. Faça sua inscrição a partir do próximo domingo. Lembre-se, talento não tem idade. Participe! E o projeto ITA Amazônia está chegando e você pode contribuir de diversas maneiras. Uma delas é comprando um dos produtos personalizados. São chinelos, canecas, azulejos, squeezes e camisetas que poderão ser adquiridas. Para mais informações, procure o pastor Alcemir Mota. Outras informações você encontra no boletim da igreja ou em nosso site itacuruca.org.br. Traga um amigo e não deixe de participar. Todos os povos, nós sabemos, expressam as suas crenças, muito mais do que as suas crenças, que pode parecer uma palavra um pouco vaga, mas expressam as suas esperanças através da arte. A arte é o espaço onde se apresenta aquilo que ainda não existe. A arte é o território daquilo que é desejado, daquilo que é almejado. Por isso, desde quando a história do homem é escrita, se encontram nessa história manifestações de arte. Entre essas manifestações está a música. A música apenas instrumental ou a música com poesia. Para nós que somos judeo-cristãos, isto é, temos uma herança cultural e religiosa judaica, mas uma expressão nova que é o cristianismo, embora lastreado na experiência judaica e reescrevendo essa experiência, ressignificando essa experiência, nós desde cedo encontramos expressões musicais na Bíblia, no Antigo Testamento. Como os registros destas manifestações artísticas ou musicais não tinham os mesmos repositórios que nós temos hoje, em função do momento vivido pela tecnologia, muitas dessas músicas se perderam. Por exemplo, dos Salmos, e temos apenas 150 deles na Bíblia, no livro dos Salmos, embora haja outros salmos, mais uns 10 ou 12 ao redor da Bíblia, digamos 160 salmos em todo o Antigo Testamento.
Eles talvez sejam 10% de todos os salmos que o povo cantava. É bom a gente pensar nisto. Essas expressões musicais, aquilo que nós chamaríamos de melodia, se perderam. Nós não conhecemos a melodia, porque tanto a letra quanto a melodia eram orais. A cultura bíblica é uma cultura oral. E é um fenômeno portentoso, só mesmo por Deus, que nós tenhamos preservada a palavra dele em forma escrita, porque ela nasceu oral. Como a música é oral. Eu não sou compositor, mas boa parte das composições, ao longo da história, nasce na mente do compositor, que a canta ou cantarola, depois ele vai para o instrumento, e depois se vai para a chamada musicografia, quando se escreve esta melodia. Este é o processo. Mas o que eu quero salientar é que, seja individualmente, seja em comunidade, nós nos expressamos através da música. E esta música tem uma história. Como eu disse, no Antigo Testamento, nós temos contada esta parte da história. Quando Davi começou a providenciar os recursos, tanto financeiros, que ele o fez, arquitetônicos, como também estruturais, do novo templo, vale dizer, do culto, então, ele providenciou que houvesse músicos, que eram todos da tribo de Levi, eram levitas, o que não quer dizer que todos os levitas eram músicos. Levita eram todos aqueles dedicados aos cultos, eram levitas, porteiros, tesoureiros. Se houvesse naquela época transmissão pela internet, câmera, é um levita, instrumentistas, cantores, todos são levitas. Hoje, acabou-se pegando a expressão levita, colocando-a como sinônimo de músico. Não, levita é todo aquele voltado para o serviço religioso no templo, no culto. Davi, então, quando providenciou entre os levitas um grupo de músicos, tanto instrumentistas, vários instrumentos, quanto os cantores e regentes e poetas. A família real, o palácio real tinha os seus músicos, tinha os seus poetas, porque, repito, estou salientando esse ponto, é sempre uma expressão daquilo que nós esperamos. A música é uma expressão daquilo que nós esperamos. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, essa música não é mudada de modo significativo. Agora a igreja canta os salmos. Ainda se sabia a melodia dos salmos, porque nós estamos falando de um período ainda breve, de 400 anos. Israel vai para o exílio no finalzinho do século VI. No exílio conserva-se alguma coisa, volta na primeira metade do século V, e quando Jesus Cristo vem, essa música ainda está um pouco na mente das pessoas. Então a igreja, ao se reunir em Jerusalém, em Corinto, em Éfeso, cantava os salmos do Antigo Testamento, os salmos judaicos. Aos poucos foram introduzidas outras formas de canções, como os hinos e os cânticos espirituais. A Bíblia, às vezes, nos coloca expressões que são sinônimas, em que uma palavra é um sinônimo da outra e ela vem uma atrás da outra. Não é este o caso de salmos, hinos e cânticos espirituais. Muito possivelmente, os salmos, com certeza esses são os do Antigo Testamento, os hinos eram expressões, composições novas que iam surgindo, como, por exemplo,
o grande hino que nós temos em Filipenses 2, 5 a 11, é um hino que a igreja cantava, e Paulo, então, transcreve este hino, adaptando-o na sua letra, e os cânticos espirituais eram expressões mais individuais, eram expressões que hoje nós chamaríamos, e vocês vão me entender o que eu quero dizer, mais pentecostais, no sentido de que não tinha uma letra formada, era uma expressão de gratidão, de louvor, mais corpórea do que propriamente com uma letra, possivelmente. Não tinha essa classificação mais complexa que nós temos hoje, de que nós temos os hinos, por exemplo, vamos cantar aqui hoje, e os cânticos. Isso não havia no Novo Testamento. Eram os salmos e os hinos. E outras expressões que eram expressões mais emocionais, embora artísticas, da fé. Com o passar do tempo, quando essa igreja deixou de ser uma igreja em casas, em lugares ermos, porque o cristianismo nasceu em casas, primeiramente em volta do Templo de Jerusalém, depois em casas em Jerusalém, e depois nas casas nos vários lugares, em escolas em outros lugares, em margens de rios, em clareiras nas florestas, eram lugares em que os cristãos se reuniam, por razões as mais diversas, de perseguição, de intolerância religiosa e outras dimensões. Quando então essa igreja começa a ter templo, isso acontece com certeza a partir do ano 240, há um templo desta época, vestígios, não é? Deste templo no ano 240, a igreja precisa organizar o seu culto de uma forma menos, vamos dizer, improvisada, não é bem a expressão, mas de uma forma mais litúrgica, digamos assim, porque você tem mais gente no culto, mais pessoas, não dá para, agora você canta, agora aquele canta, agora tem os instrumentos de novo que estavam nos cultos do Antigo Testamento, que não estavam presentes no Novo, quando a igreja se reunia em casa por falta de condições materiais, agora ela precisa se organizar, tem mais gente vindo, pessoas de diferentes culturas, então aí de novo, então, essa liturgia se organiza, e a primeira que acaba ficando na história, recebeu o nome comum de cantochão, uma música de sons repetidos com uma maneira final de terminar, uma cadência muito própria, mas ela foi se enriquecendo, e a partir sobretudo do século IX, nós começamos a ter uma riqueza musical na igreja, nesse caso já na igreja católica. Quando surge a reforma, a música enfrentou algumas dificuldades. Quando surge a reforma, os batistas, por exemplo, não cantavam. Os presbiterianos cantavam muito pouco. Quem revoluciona o protestantismo é o metodismo, que na segunda metade do século XVIII introduz não só a música congregacional, mas os instrumentos. Então, a partir do século VIII, esse é o ponto que eu gostaria que os irmãos gravassem bem, sobretudo na virada do 18 para o 19, nós temos uma riqueza musical, como diriam os jovens, absurda, imensa. Teve compositores evangélicos que escreveram mais de 4.000 músicas. Quais são as músicas que ficam? Por que as músicas ficam? Porque nós gostamos delas. Perguntas de respostas muito difíceis, porque é gosto. Por exemplo, eu vou falar brevemente sobre uma música em que simplesmente ela foi composta e ninguém cantava. Por exemplo, hoje não vamos citar essa, o Meia-Noite Cristãos. Ninguém cantava essa música. Até que alguém descobriu em outro país, traduziu essa música e a melodia dela
porque a tradução dele guardava muito pouca relação com a letra original, conquistou as pessoas. Nesse momento também importante, nós temos nos Estados Unidos uma igreja forte, uma igreja crescente. Nós temos 2 períodos importantíssimos chamados Grande e Pequeno Reavivamento, em que houve um despertamento espiritual muito grande e sempre com a música. Então, o século de ouro da música evangélica, dos hinos vamos cantar aqui, alguns são mais recentes, é o século XIX. Há um pouco do século XX, mas a maioria, metade do século XVIII para frente, século XIX. Essas músicas são as músicas que até hoje nós dizemos: ah, esta é música sacra, inquestionavelmente. Eu estou com essa introdução para mostrar que há uma riqueza musical. Como nós não falamos alemão, algumas dessas músicas são em alemão, como a de Lutero, Castelo Forte, ou inglês, como a maioria das músicas que nós cantamos vem do inglês, essas músicas vêm para o português. E aqui é muito interessante que é um ditado entre os artistas de que música não se traduz. Tanto é verdade que as músicas dos Beatles praticamente não tem versão em português. Uma ou outra, mas não funciona. Todo mundo canta ou ouve em inglês, né? Não funciona. Então, de igual modo, os tradutores dos hinos em inglês também são poetas. Porque, às vezes, você não consegue traduzir por causa da métrica, da rima. Então, são novas criações que, de certo modo, alguns conseguem ser muito próximos do original, mas outros não conseguem ser próximos do original. E isso tudo vai constituindo a nossa música. É o que vamos fazer hoje. Então, tudo isso para dizer simplesmente o seguinte: a música é o lugar da nossa esperança. Nem sempre aquilo que nós cantamos nós vivemos, mas nós queremos viver. Nem sempre aquilo que nós entoamos é a expressão de nossa vida no dia a dia, mas nós gostaríamos que fosse, porque assim é a arte, assim é a poesia. Assim, com essa longa introdução, longuíssima por sinal, uma das maiores que já fiz aqui, nós vamos cantar essa primeira música, que de novo, ela é uma espécie de parâmetro para as músicas em geral. Essa música foi escrita originalmente por um autor sueco chamado Carl Boberg. Sueco, pouco expressivo no mundo cristão, já no século XX, inexpressiva. Alguém traduziu para o russo. Ouvindo em russo, alguém traduziu para o inglês. Na Índia, alguém ouviu em inglês e começou a cantar nos seus cultos. Um missionário americano foi à Índia participar de um congresso evangelístico, ouviu a música e ela se tornou conhecida no mundo inteiro. Olha os caminhos, só para mostrar como isso é comum em todas as expressões. Então, nós vamos agora cantar essa primeira música, cuja letra, repito, tem uma longa história. Essa letra é muito menos de Boberg, o original. A melodia é uma melodia popular da Suécia e muito mais de um autor chamado Edward Schein, que a traduziu para o inglês a partir do russo e depois a partir do alemão. Houve um conjunto de realidades aí. Há muitas letras para esta música e ela, no Brasil, foi traduzida por Paulo de Tarso de Castro. É essa que vamos então agora cantar. Grandioso és tu, que juntamente com Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, que não é essa Maravilhosa Graça aqui, é outra, está entre
os dois hinos mais preferidos de toda a história do cristianismo nosso, que é o evangélico, porque as igrejas católicas não se caracterizaram por uma forte música, mas as evangélicas até hoje sim. E quando você hoje olha as novas igrejas evangélicas, uma de suas marcas é um certo tipo de música. Nós podemos dizer que protestantismo e música estão completamente interligados. Evidentemente que no catolicismo também há lindíssimas músicas, mas o lugar da música no culto católico é diferente do lugar da música num culto evangélico. No culto evangélico a música é central. Veja bem onde está o lugar do coro, no centro, como a dizer, para nós a música é importante. Vamos ficar em pé então, mais uma vez peço aos que estão do lado, caso possam, caso o vento não seja muito frio, que coloquem-se aqui para o centro, e assim vocês poderão ver melhor a bela regência de nossa Verônica Adame dos Santos. Vamos lá.
Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Amém. O irmão, a irmã, por favor, pode então se assentar. O que é que faz de uma música um sucesso? Como eu disse, pergunta sem resposta. No entanto, alguns elementos nos ajudam a entender esse sucesso. Um deles é a adequação da letra com a melodia. Quando elas se casam, ela cai no gosto das pessoas. É muito interessante quando você lê cada história das músicas. Eu gosto muito de ler as histórias dos hinos. Nós observamos que em alguns casos nasceu primeiro a melodia, mas na maioria dos casos nasceu primeiro a letra.
E às vezes, quando aquele autor da letra ouve a melodia, ele diz: esta é a melodia da minha música. Então, quando há esse casamento. Um segundo elemento, no caso da música evangélica, da música cristã, é quando essa letra tem uma veracidade bíblica. Isto é, quando o ensino contido naquela letra traduz o ensino da palavra de Deus. Esse é um elemento muito importante, porque todos esses hinos, se nós atentarmos bem, são hinos que nem sempre traduzem um versículo bíblico, mas traduzem as verdades da Bíblia. Esse é um elemento muito importante. E o terceiro elemento é se essa melodia caiu no gosto, no sentido do que a gente ouve e repete. Basicamente, esses três elementos estão presentes nessas músicas. E, como toda obra de arte, elas acabam se descolando da vida da pessoa, da vida do seu autor. Embora isso seja importante, acaba que isso acontece. Essa música que estamos agora, por exemplo, é de um homem, Haldor Lilinas, ou Lilenas, que tem uma história muito bonita de sua dedicação, mas contém um elemento trágico na sua vida. Esse pastor e compositor foi visitar, por volta da década de 40, 50, ele foi visitar as terras de Israel, a Terra Santa. E lá havia uma família ortodoxa, católica ortodoxa, que queria migrar para os Estados Unidos, mas precisava de um sponsor, de um padrinho, de um responsável por essa migração. E ele se responsabilizou por essa família e ajudou a entrar nos Estados Unidos. E um desses meninos, que na época tinha 12 anos de idade, estudou nos Estados Unidos e veio a ser o assassino de Robert Kennedy. Uma história, ele está preso até hoje, e hoje ele diz que não se lembra de nada. Eu li também, ao preparar este culto, a história dele, eu não conhecia essa realidade, só para mostrar como também as nossas vidas são feitas de diferentes situações. Uma bondade acaba, em algum momento, se tornando um instrumento de crueldade, de maldade. É assim que também é a nossa vida. Essa música tem uma outra característica, que quando eu fiz a enquete, eu tive que tomar uma decisão, porque alguns colocaram Amazing Grace. Então, eu estou supondo que o Amazing Grace que a pessoa pediu não é essa música aqui, mas é John Newton. E outros colocaram Maravilhosa Graça. Mas é possível que as pessoas, eu não tenho certeza se elas queriam o Amazing Grace ou esse Wonderful Grace. Essa aqui em inglês é Wonderful Grace, e a outra, que em português é Eterna Graça ou Preciosa Graça, é o Amazing Grace, John Newton, bastante conhecida. Esse autor, Haldor Lilinas, é um desses que escreveu mais de 4.000 hinos. E o mais conhecido, o mais cantado é esse que em inglês tem o título de Wonderful Grace of Jesus, Maravilhosa Graça de Jesus. Ele era da igreja nazarena, um líder da igreja nazarena nos Estados Unidos, e faleceu no ano de 1959. Portanto, é uma música tardia em relação ao nosso cantor cristão, que começou em 1907. O cantor cristão que os batistas usamos, ainda usamos, as músicas em sua maioria que nós conhecemos são do cantor cristão. Na Assembleia são da harpa, não é? Que surgiu bastante
muitos anos depois, o chamado cantor cristão começou em 1907 com pouquíssimas músicas, depois foi sendo acrescentadas. Por isso, há muitas músicas do cantor cristão que não estão no inário para o culto cristão, que é uma coisa moderna dos anos 80. E essa aqui acabou entrando no inário do culto cristão, essa que nós cantamos agora. E quando nós a cantamos, nós entendemos por que ela permaneceu. Permaneceu por causa da sua melodia. Dá vontade de cantar. E a gente ao longo da semana vai cantar essa música no metrô, no ônibus, no carro. Ela vem é uma melodia que agarra na gente. Mas porque também ela expressa toda a teologia cristã. Ela expressa a realidade da salvação em Jesus, ela expressa a realidade da nossa esperança, ela expressa a realidade da nossa confiança em Deus como aquele que pode nos salvar em nossas difíceis situações pelas quais nós passamos. Ela é a nossa teologia, é aquilo que nós cremos, por isso nós a cantamos sempre. A outra música é de um nome estranho, também americano, Andraé Crouch. É um afro-americano, também é mais recente, está no HCC, e a tradução que nós cantamos é de um missionário batista que ensinou a vida toda no Seminário Batista do Norte, em Recife, Fred Span, muito conhecido daqui para cima do nosso país, menos aqui no Rio de Janeiro, porque ele atuou sempre lá, hoje já está aposentado, que é esse Como Agradecer. E este autor, Andrea Crouch, ele atuou durante muito tempo, foi conselheiro de Michael Jackson, durante muito tempo fez cultos junto com Michael Jackson e teve um papel importante na vida preliminar, espiritual, religiosa de Michael Jackson. Foi um líder também no ministério de louvor na sua igreja, foi também um pastor pentecostal, que ficou no lugar do pai, que era o pastor da igreja quando este faleceu. É um homem, desde cedo, completamente ligado à música, faleceu recentemente no ano de 2015. É essa que vamos cantar agora, e quando nós cantamos também, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá trazer. Mas eu quero um pouco mais. Talvez você não vá trazer seu dízimo, sua oferta. Não é esse o nosso objetivo ao cantar essa música. Mas eu gostaria que aquele irmão, aquela irmã, que tem um motivo recente de gratidão a Deus, e que esta melodia expressa o seu sentimento, que viesse à frente, com envelope ou sem envelope, não é esse o importante, que depois vamos agradecer a Deus. Porque o que o autor está dizendo é o seguinte: como é que eu vou agradecer? Porque se nós fôssemos sempre agradecer, nós não pararíamos de agradecer. E qual é a forma de agradecer? Vocês se lembram que às vezes você tem um amigo ou amiga que faz aniversário? Vocês vão levar o quê? Porque tem tudo, essa pessoa tem tudo. Você vai levar o quê? Eu não sei o que eu vou levar, gente. Não é? Mais ou menos em relação a isso. Como vamos agradecer? Dizer que ele é perfeito, ele já é. Que ele é santo, ele já é. Que ele é bom, ele já é. Ele precisa de alguma coisa? Não precisa. Como é que eu vou agradecer? Como agradecer? Mas esse como agradecer, na verdade, não é uma interrogação, é uma exclamação também. Nossa vida tem que ser assim: como agradecer? Hoje pela manhã, no primeiro culto, eu propus um momento de meditação a partir dos Salmos. Eu fiquei eu mesmo pensando sobre a minha vida. E certamente aconteceu com cada um que estava aqui no culto. Quando a gente olha para a vida da gente, a gente fala assim: como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei? Foi pela minha própria força, minha própria capacidade. Nenhum de nós, em sã consciência disso, não é porque eu sou poderoso, eu sou bom. Nenhum de nós. Que mesmo que nós nos achemos isso, houve um momento em que tudo ia dar errado. Mas Deus fez uma intervenção e tudo passou a dar certo. É a minha história, a história de qualquer um de nós aqui. Como agradecer? Essa
é a que vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos, por favor, aquele que tem um motivo de gratidão, repito, se não trouxe envelope, não tem nenhuma importância, não é esse o nosso objetivo. Venha, que depois nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, que eu não sei, mas você sabe e Deus sabe. Há coisas que nós temos de gratidão a Deus que nós nunca dizemos para ninguém, porque às vezes era uma coisa que nós estávamos errados, não queremos que ninguém saiba. Se formos contar a bênção, daqui a pouco vamos cantar essa música, vai suscitar algo que nós fizemos de errado, não queremos que ninguém saiba, por exemplo. Mas Deus sabe, nós sabemos, nós somos gratos a Ele. É o que vamos fazer agora. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Quem quiser vir à frente, venha. Vamos então orar em gratidão a Deus pela sua vida. Palavra, família Ribas aqui está, marido, esposa, 40 anos
hoje de vida conjugal. E a filhinha. Tércio, isso vai chegar aos 40 anos? Ou Tércio, isso vai chegar aos 40 anos? Ou por que isso aconteceu? Não, porque Deus é fantástico e abençoa a gente. Difícil de viver 40 anos juntos. Mas Deus é fantástico e nos deu a bênção de estar juntos até hoje. E temos os filhos e a família. A gente dá glória a Deus por isso. Amém. Ou não foi isso? Foi porque a senhora é legal? Porque Deus é maravilhoso para conosco. E na realidade, nós precisamos de viver perseverando e pedindo sempre ao Senhor sabedoria para viver a dois, para viver em família. Porque se não for assim, se não for a persistência, se não for pedir ao Senhor sabedoria, nós nunca conseguiremos, na realidade, viver esse tempo. E esperamos no Senhor, sendo da vontade dEle, que Ele nos conceda a chegar até o dia que Ele, o Senhor nosso Deus, achar por bem. A senhora falou em sabedoria. Está na Bíblia isso, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Vocês podem se lembrar de algum momento em precisar de sabedoria, não tinham e Deus deu? Porque se é algo que eu tenho, não é bênção. Mas se é algo que Deus me dá, é bênção. Se lembra, Tércio? Tudo de improviso, gente, nada planejado, nem sei o que eu vou perguntar, nem ele o que vai responder, né? Gente, eu sou médico. E há uns 20 e poucos anos atrás, 22, Deus chegou para mim e falou assim: sai da medicina. Eu quero que você faça palestra para casais. E depois de uma experiência linda com Deus, eu resolvi largar a medicina. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Adorava ser médico, adoro abrir barriga, ser cirurgião. Nossa, eu gosto muito de operar, pastor. E Deus chega para mim e fala assim: larga tudo e vai fazer o que eu quero. E eu tive a sabedoria de entender isso e aceitar isso de Deus. E hoje em dia, Deus me dá mais prazer em fazer uma palestra do que uma cirurgia complicada como eu gostava. Glória a Deus por isso. Alguém mais aqui numa palavra quer externar a sua alegria, seu motivo, seu prazer de... Pastor Roberto, porque fez aniversário, né, Roberto? Revela, pode revelar. 51 anos. Garoto, né? O cabelo branco ele pinta para ficar sério, para ficar, né? mais charmoso. Então, Roberto, você também... Como é que você externa na sua vida essa nossa humana dificuldade e necessidade de agradecer? Confiança em Deus. A gente, como o irmão acabou de falar, Tércio Ribas, a gente confia no Senhor. Passamos por problemas, sejam conjugais, com os filhos, no trabalho, mas a gente confia no Senhor, a gente ama ao Senhor, e o Senhor está sempre com os braços abertos para poder nos ajudar, nos dar força, nos dar ânimo e, acima de tudo, encher o nosso coração, né, com a paz dele. Eu louvo a Deus, porque eu passo por problemas, mas o meu Senhor, o nosso Senhor, está comigo nos meus problemas, e Ele me ajuda a caminhar, ajuda a minha família a prosseguir, e eu louvo a Deus por isso. Mas isso é uma frase assim, teórica, ou é um negócio real? É real, brota, pastor, eu falo do fundo do meu coração, de dentro da minha mais profunda alma, sai de lá de dentro. Eu sou feliz, porque Deus é o meu Senhor, é o Senhor da minha família. Eu sou feliz, porque nós temos a alegria de poder ter esse Deus na nossa vida. É real. Alguém mais quer se expressar? Benjamin. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele já me fez, me faz e ainda há de fazer. No meio do ano passado, eu me aposentei, eu sou engenheiro, né? Eu me aposentei na Petrobras e 2 semanas depois a Petrobras me convidou de novo para eu continuar lá como contratado.
E eu fiquei mais um ano lá até agora. E terminou o contrato, né? E fez uma semana que eu parei. E agradeço muito, né? Eu fiquei 31 anos lá, mais outros 5 anos, né, numa outra empresa. Então, eu me realizei como engenheiro e eu não esperava chegar até onde eu cheguei. Realmente, agradeço muito isso. E lembro muito, né? Meu pai, ele queria ter sido engenheiro, não conseguiu ser, e ele se realizou, né, com o filho dele, né? E agora eu estou analisando o que vou fazer. Se vou continuar, né, brigando aí na engenharia, ou descanso, ou vou para uma outra atividade completamente chutando o pau da barraca, né? E indo para outras áreas aí, né, que eu tenho também aptidão, e estou pedindo orientação a Deus para que Ele me dê sabedoria para que eu possa escolher a coisa certa, né? Vamos ouvir aqui a professora da minha filha no CA. Eu passei por muitas lutas, mas eu agradeço muito a Deus por estar aqui nessa igreja e viver sempre assim com esse sorriso no rosto, que é uma coisa que Deus tem me dado, e de participar de atividades aqui na igreja. Isso é muito bom para mim. Eu sou muito grata a Deus e muito feliz por poder participar e estar nesta igreja aqui. Bem, acho que podemos então agora cantar, nossos músicos aí. A música é a seguinte, que é Conta as Bênçãos, e é um convite a gente, né? Realmente, se lembram da experiência de Abraão, que Deus falou assim: Abraão, você quer saber um pouquinho, estou colocando na linguagem de hoje, né? Como é que eu amo você? Faz o seguinte, Abraão, você quer saber quantas vezes eu já libertei você, eu já tirei você das maiores geladas da vida, Abraão? Faz o seguinte, olha para o céu. Hoje é difícil, a gente olha para o céu e não vê nada, né? Olha para o céu e conta as estrelas. Se você conseguir contar, então as minhas bênçãos acabaram, é só o número das estrelas. Podemos dizer que o Abraão está até hoje contando, não é verdade? É mais ou menos assim, não é, gente? A gente começa a contar, bom, eu estava assim, então, aí vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra coisa, e a gente não consegue contar as bênçãos que nós recebemos de Deus. É que vamos então cantar agora. Então, peço que vocês possam retornar, e depois nós vamos orar então, para vocês cantarem juntos, né? Para facilitar aqui o cântico. Quantas bênçãos, mas conta uma de cada vez. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós oramos assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Deus não perdoa pecado no plural, só no singular. Perdoa aquele pecado, aquela coisa que eu fiz, aquela omissão que eu cometi, sempre no singular. De igual modo, bênçãos no plural. Qual é a bênção? Conta a bênção, uma a uma, e você vai ver que é absolutamente incrível.
autor desse hino, Johnson Oldham Jr., escreveu 300 hinos. E este é o mais conhecido. Lilinas escreveu 4.000 hinos. E o mais conhecido é The Wonderful Grace of Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da vida nós fazemos muitas coisas. Mas uma delas é a mais importante. Nós não temos como saber qual é a mais importante. Depois que nós partirmos, olharão para a nossa vida e dirão qual foi a coisa que melhor traduz aquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos. É, de certo modo, também uma espécie de síntese do que é a nossa vida. Eu já mencionei isso aqui, que ao longo da história da igreja, pastores têm sido conhecidos por uma mensagem ou por um tema. Aqui eu já preguei, multiplica aí 20 por 100, não é? Mais de 2.000 mensagens, que nem eu lembro mais de todas, a maioria está publicada. E talvez alguns se refiram a mim, e assim como diz o Israel, o pastor Israel, porque foi aquilo que o tocou, e é possível que, somando tudo, haja uma coisinha ou outra que ficou marcado. Eu, durante muitos anos, ouvi um sermão. Sermões do meu pastor, quando eu era menininho. Já contei isso aqui, pastor Saturnino José Pereira, da primeira Igreja Batista de Campo Grande, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo. Eu era menino, ele era baiano, falava daquele jeito baiano, né? Todo pomposo, bonito, orador, não é? Menino não ouve essas coisas, mas me lembro de duas coisas. Primeiro, para mim ficou forte que ele pregava com esmero, ele caprichava para pregar. Então, na minha mente de criança, ficava assim: pastor Saturnino, não entendo nada, mas ele capricha, ele faz isso com alma. Aquilo me tocou. Depois que eu vim analisar, a pensar. E a outra história que ele contou, eu já contei aqui várias vezes, mas vale a pena contarmos outra vez. Ele conta aí uma história que é real, depois eu li nos livros que era real, estudando a história da igreja no Brasil, que um pregador estava no púlpito, quando então se aproximou alguém com um punhal para matá-lo. E o diácono que estava ao lado dele, chamado Zé Vilela, se interpôs entre o assassino e o pastor e levou a punhalada e morreu. Então, a partir daí, aquele pastor passou a pregar um sermão que quase sempre continha a seguinte expressão: 2 morreram por mim, Cristo e Né Vilela. Eu nunca esqueci. Eu devia ter, talvez, 10 anos. Não sei se ele contou essa história mais de uma vez. Geralmente o pastor conta uma história algumas vezes. Mas aquilo ficou gravado. Eu olho para as crianças aqui da igreja, olho para as pessoas das diferentes idades. Quando eu morrer, se é que isso vai acontecer, como é que eu serei lembrado? Não estou falando algo para ser lembrado, mas eu serei lembrado. Eu serei lembrado como tendo feito coisas boas, ou uma coisa boa. Eu serei lembrado por ter feito muitas coisas ruins, certamente no plural. Como é que eu serei lembrado? E eu tenho dito a mim mesmo que eu quero ser lembrado como um pregador da graça de Deus. Ele falava muito de ler a Bíblia, era chato. Todo domingo tem que ler a Bíblia, ele falava. Alguém vai me dizer a meu respeito, agradeço se alguém disser isso. Mas ele falava muito sobre a graça de Jesus. Eu acho que é assim que eu quero ser
lembrado. As coisas ruins, eu nada posso fazer em contrário, mas as coisas boas eu posso fazer cada vez melhor para eu ser lembrado como alguém que valorizava a Bíblia e alguém que insistia na graça de Deus. E eu olho então para a minha vida. Eu não tenho como contar as bênçãos de Deus. Impossível contar. Você também. Onde você nasceu, onde você vive hoje, como era a sua vida na infância, como ela é agora. Não falo de aspectos materiais, embora isso possa incluir, mas do conjunto, dos elementos da sua vida. Nós não conseguimos contar. E por isso não agradecemos suficientemente. Essa outra música agora também tem um contexto familiar muito interessante. Você olha aí e você lê assim: Whittle Moody. Eu acho muito importante colocar os autores das músicas, porque as músicas têm histórias. Esse Whittle que está aqui é Daniel Webster Whittle. Morreu em 1901, nasceu em 1840. Escreveu muitos hinos. E esta pessoa aqui chamada Moody, que morreu em 1963, é May Whittle Moody. A nora do grande evangelista Dwight Lyman Moody. Interessante como esses vínculos vão se fazendo e a May Whittle era irmã do Daniel, o autor, e nora de Dwight Moody. Esta música nos fala de uma realidade que nós ouvimos testemunhos aqui que afirmam de que a minha vida, a sua vida, testemunha de cada momento dela, nós somos guiados pelo Senhor. Eu pela manhã falei de que nós, batistas, temos uma certa repulsa à ideia de um cristianismo místico. Mas estamos um pouco errados. Nós somos muito racionalistas. É verdade que Deus nos fala sobretudo através da Bíblia. E sempre que Ele fala, mesmo quando não é através da Bíblia, é na ótica da Bíblia, sob os óculos da Bíblia. Deus nunca nos diz algo que a Bíblia não aprove. Isso é muito importante. Por isso se usa a expressão profetada, não é? Há muitas pessoas que cometem profetadas, porque não tem nenhuma base na Bíblia. Por exemplo, claro que isso não é nem uma profetada, é uma paganizada. Jogue na loteria nesse número, Deus me disse que você vai ganhar, não é? Nunca isso vem de Deus. Deus não mexe com o jogo, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Mas Deus, irmão e irmã, nos fala sobretudo através da Bíblia. Quero repetir isto. E Deus nos fala, quando fala através de outros recursos, sempre em harmonia com a Bíblia. Então, se eu quero saber se aquilo que alguém me disse é de Deus, eu tenho que ir à Bíblia. Se lá eu tenho uma autorização, eu posso dizer que aquilo possivelmente venha de Deus e refletir sobre isso. Mas além disso, nós temos experiências sentimentais. Roberto falou isso aqui, Tércio falou isso daqui. Eu orei ao Senhor, porque Ele me disse, como disse? É algo místico, é algo pessoal, é algo do sentimento dele. Ele disse: larga a medicina e vá fazer palestra para famílias e casais.
Se ele contar essa história, é uma história banal. Mas quando ele conta, a experiência dele foi dramática. Porque não é uma decisão fácil. E nós gostaríamos que Deus, de alguma maneira, em voz audível, dissesse algo assim. Ele até pode falar, mas ele nos fala o coração, de um modo pessoal. Por isso essa música ela é rica. Cada momento. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nós somos guiados pelo Espírito de Deus, se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. O que quer dizer para mim? Muito simples, eu falo de mim mesmo. Eu posso tocar a minha vida como eu quiser, mas eu posso me deixar guiar. E Deus nos guia de diferentes maneiras. Por exemplo, hoje você entrou aqui. Quantas vezes experimentamos isto? Sem perspectiva, sem vontade de prosseguir. Mas você sai daqui animado, reanimado, forte, disposto. O que você ouviu? Eu não sei. Não foi um sermão, não foi uma música. Eu não sei. Mas eu saio renovado, eu saio revivecido. Deus nos fala. Nos fala com um abraço que o irmão nos dá, com um sorriso que o irmão nos dá. Nos fala com um acorde musical. Nos fala com a atitude de alguém. Deus vai nos falando cada momento. Agora, eu tenho que estar com os ouvidos prontos para escutar. Deus fala, mas eu não ouço. Ele continua falando. Vamos cantar então essa música, Cada Momento. Então, depois que nós cantarmos, aí vamos orar. Vamos agradecer pelas bênçãos recebidas que nós não podemos contar. Vamos pedir a Ele que continue a nos guiar, a nos conduzir, a nos dar compreensão das coisas. É o que vamos fazer. Vamos cantar em pé, por favor, que fica melhor a gente cantar em pé. Olha.
Pastor Roberto vai orar agora, dando graças a Deus pelos seus motivos, pelas suas bênçãos e também colocando diante dele as suas preocupações. Mas antes, Roberto, eu quero só contar como é que surgiu essa letra. Daniel, o autor, estava cantando uma música para um amigo, e essa música dizia que a cada hora ele via na sua vida a bondade de Deus. Seu amigo disse: a cada hora eu não consigo viver um segundo sequer, um momento sequer, sem a graça de Deus. Foi então que ele compôs, não a cada hora, mas a cada momento. Assim que surgiu a letra dessa música. Nosso Senhor e nosso Deus Todo-Poderoso, Deus, como é bom a gente sentir a presença do Senhor, como é bom nós sabermos que a cada momento o Senhor está nos conduzindo, que a cada momento os teus olhos estão sobre nós, que a cada momento a tua mão, os teus braços nos acolhem, ó Pai, no teu colo, que a cada momento, Deus, nós temos certeza de que não estamos sozinhos. Ó Deus, agora, neste momento, ó Pai, quando temos certeza em nossos corações que o Senhor aqui está e está presente em nossas vidas, queremos te agradecer, ó Pai, por este momento. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Ó Deus, passamos por problemas, por dificuldades, por momentos difíceis, ó Pai, mas nós temos o Senhor em todo instante ao nosso lado, acolhendo, protegendo. Ó Deus, eu entrego as vidas aqui presentes daqueles que estão nos assistindo através da internet. Deus, se porventura há entre nós, ou aqueles que estão nos assistindo, que ainda não tiveram, ó Pai, a alegria da certeza de que a cada instante o Senhor está ao nosso lado, que a partir de agora, Deus, possam usufruir dessa alegria e dessa certeza. Ajuda-nos, ó Pai, a crermos cada vez mais na Tua presença em nossas vidas. Nós choramos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Eu quero lhe convidar a ler juntamente comigo uns poucos versos daquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e seguintes. Já temos ali. Eu vou lhes rogar que leiam juntamente comigo. Vocês são salvos, todos juntos, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Mas, até aí, está bem. Então, permaneça aí, por favor, com a imagem, Fábio, porque nós encontramos uma expressão muito rica. Eu posso dizer ao irmão, à irmã, que nenhum de nós pode afirmar que já entendeu toda a maravilha da graça de Deus, porque ela é inesgotável. Uma das dimensões da graça é a da salvação. É muito difícil entender a salvação.
Jesus conta uma parábola que um certo homem rico deu uma festa e expediu convites para todos os ricos da cidade. E na hora da festa não apareceu ninguém. Seus amigos ricos tinham outras festas, tinham outros compromissos, outros interesses, não vieram à festa. Ele mandou então os seus empregados irem para as aldeias, na expressão bíblica, para os valados. Chama quem quiser vir, boca livre, chama quem você encontrar. Os seus empregados voltaram com gente aleijada, gente que não enxergava, gente suja, gente maltrapilha, gente descalça, e foi uma festa a noite toda. Quem compreende isto? Quem faria isto? Na minha festa, gente descalça, gente suja, gente que eu não conheço, gente que nunca me cumprimentou, gente que nunca me fez bem. Isto é a graça. Importante a gente entender isso. Eu e você, está escrito lá, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós não somos salvos pela nossa fé. Nós somos salvos pela graça. E esta graça se torna real pela fé. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. Digamos que eu, não é o caso, infelizmente não é o caso, tenha 1 milhão no banco. Mas eu não sei que tenho. Podemos dizer, se eu não sei que tenho, eu não tenho. Porque eu não uso. Eu não, sabendo que tenho, nada faço com ele. Essa é uma comparação para entendermos a fé. A fé é o reconhecimento da graça. 1 milhão nos é dado. Recebemos um telegrama. Você tem 1 milhão. Ah, eu tenho 1 milhão. Uma comparação. Isso é a fé. É o reconhecimento da graça. Quem nos salva, o que nos salva é a graça, não é a fé. Isto tem trazido muita dificuldade às pessoas. Isso não vem de vocês. É um dom ou uma dádiva de Deus. Isto o quê? A graça ou a fé? Ora, a fé é nossa. A fé vem de nós. O que não vem de nós é a salvação. O que não vem de nós é a graça. Essa é a grande diferença. Essa graça ou salvação, ou essa graça salvadora, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Algumas religiões ensinam o seguinte: você vai acumulando boas obras, como se fossem milhas da aviação, e ao final dessa caminhada, Deus vai contar as suas milhas e dizer, ó, já deu para entrar no céu, né? Você às vezes quer usar as suas milhas, né, André? Chega lá, para ir aos Estados Unidos ou França, 80 mil milhas, você só tem 40, não vai de graça, não é? Alguns pensam que a salvação, essa pessoa, Deus olha para a gente e fala assim, viaja até o céu 100 mil milhas, Israel está só com 50, volta e faça mais boas obras, pratica mais, capricha mais, ora mais, jejua mais, vira a noite orando, quem sabe, ganhe mais pessoas para Cristo, dê mais o dízimo, aí a sua milhagem vai aumentando. Agora só faltam 10. Não, a graça não é isso. Por isso que as pessoas não entendem a graça. Porque para viajar de milha tem que ter milhagem, isto é, tem que ter voos acumulados. Benjamin tem muitas milhas, viaja muito, não é? Mas não é assim na graça. Para entrar no céu não temos que ter milhagem, porque não é pela fé, não é pela rodagem,
Não é pela prática de boas obras, é pela graça. Isto é, porque Deus, como cantamos agora, nos mostra favor. Como dizer? Ele olha para a gente, é amor à primeira vista. Mas eu não fiz nada ainda. Exato, você não fez nada. É graça, é a graça dele que salva. Você não fez nada, a não ser pecar. Porque, meu irmão, minha irmã, eu poderia colocar assim: salvo, ou eu me orgulho de ser salvo. Ora, se de fato eu me esforcei e eu consegui, eu acumulei aquelas milhas todas e ganhei um carimbo para o céu, eu posso me orgulhar. Mas se eu não fiz nada, foi Deus que me salvou, como é que eu posso me orgulhar? Orgulhar do que eu não fiz? É isso que ele está dizendo, porque senão nos gloriaríamos. Olha, eu fui salvo, porque eu sou legal. Deus olhou para mim e disse: esse cara é bom. Não, ele me salvou porque esse cara não vale nada. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Não é que quem é salvo pela graça não pratique boas obras. Não pratica para ser salvo, mas pratica porque é salvo. Como eu sempre brinco, a ordem dos fatores altera o produto. E ele de antemão planejou essas obras para nós, isto é, ele nos disse em sua palavra que nós devemos praticar boas obras. Isto é a graça. A minha expectativa ao falar essas curtas palavras é que isso que eu disse você já sabe, fique reafirmado no seu coração. E se isso ainda não entrou na sua cabeça, porque não entra na cabeça de muita gente, há muitas pessoas que querem resolver todos os seus problemas primeiro, para então ser salvo. Não, mas a salvação não é para quem não tem problema, para quem resolveu tudo, abandonou seus pecados. Não, a salvação é para quem é pecador, para então ser livre dos seus pecados. Não sei, quero lhe deixar bem à vontade, ouvindo essa mensagem, compreendendo o que é a graça, você então acredita que é assim que Deus salva você. Você então diga: é isso que eu quero. O nome disso é fé. A fé é uma resposta à graça de Deus. O que a gente faz com a graça de Deus? Responde. Essa resposta é a fé. A última música, eu quero contar um pouquinho, só uma parte pequena da sua história. É de uma mulher chamada Jill, a sua autora, Jill Jackson. Jill Jackson Miller. É importante esses dois sobrenomes, porque o Jackson é do seu primeiro marido e o Miller é do seu segundo marido. Ela viveu poucos anos com o seu primeiro marido, do qual teve 2 filhos, e muitos anos com o seu segundo marido, que morreu em 71 e ela morreu em 95. E foi com o seu segundo marido que ela compôs esta música. Por que eu contei toda essa história? Porque quando ela se divorciou do seu primeiro marido, ela ficou tão desesperada que decidiu dar cabo de sua vida. E foi em meio ao seu desespero que ela compreendeu a graça de Deus. Foi em meio ao seu desespero que ela foi resgatada por Jesus. Ela mesmo conta que foi em meio ao seu desespero que Deus lhe deu a graça, palavras dela, de crer em Jesus,
como seu Salvador. E, a partir dessa experiência, ela encontrou alegria e paz na sua vida. E logo em seguida, ela compôs essa letra que o seu marido, chamado Seymour, ou Seymour, compôs. Seymour Miller compôs a melodia. E essa música, ela se tornou supranacional, supradenominacional, perdeu até mesmo o seu contexto religioso em que ela nasceu e alcançou o mundo. No Natal sempre nós cantamos, é uma das músicas prediletas da Tamara, também de todos nós aqui, não é? E penso que eu quis contar essa história, porque nós às vezes achamos, o pastor Roberto mencionou isso, o contrário disso, que quando estamos em dificuldade, né, é como se Deus não estivesse olhando para nós. Mas essa música, que hoje nós cantamos com tanta alegria e esperança no coração, só surgiu por causa da dolorosa experiência pessoal dessa autora de um divórcio, em que a vida que parecia ter acabado, pela graça de Deus, não só continuou como ela renasceu. Ela disse: eu me divorciei, sofri muito, mas o meu segundo marido é o amor da minha vida. Até ele morrer, foi o amor da vida dela. Como em meio às dificuldades, Deus faz com que as coisas se reorganizem, se reencaixem para o nosso bem. Quem usa aqui o Waze para dirigir, entenderá bem, ou o Google Maps, ou algum outro, o que eu estou dizendo. Você está indo, e aí encontra uma situação difícil, e aí o GPS lhe diz: vira agora à direita, sai daí. Aí estava marcado assim: você vai chegar às 7 horas. Aí ele muda e coloca: você vai chegar agora às 7h10. Ele reprograma a sua vida. Você sai daquele negócio ali, dá uma volta e sai lá na frente, pega de novo a rota. Eu acho que é isso que acontece quando Deus faz com que todas as coisas cooperem ou venham a convergir para o nosso bem. Porque todas são todas. As ruins também. Ele reorganiza, ele reoperacionaliza, ele recalcula a rota, como acontece com o GPS, e você chega até o seu destino. Essa história da Jill Jackson Miller, que lembra que também nós podemos ter a nossa rota recalculada, e então dizer que o que depender de nós, haja paz na terra em pé. Vamos então cantar.
Eis-nos aqui, teus filhos, tuas filhas, homens e mulheres, cheios de imperfeições, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, cheios de um grande amor pelo Senhor. Cada um de nós olha para a sua vida e vê quantas vezes tu fizestes coisas ruins convergir para o nosso bem. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Aceita a nossa vida como uma oferta a Ti. E nos guie cada momento de nossas vidas, porque nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Oramos com alegria em nome de Jesus. Amém.